Sabe aquela sensação? Projetos que estouram o orçamento, prazos que parecem mais uma sugestão do que uma meta, equipes que simplesmente não se falam? Pois é, essa cena de caos é super familiar para muita empresa por aí. Mas olha, existe sim uma forma de colocar a casa em ordem e garantir que as iniciativas estratégicas gerem valor de verdade. Então, bora mergulhar nisso. Para entender tudo isso, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos falar sobre esse cenário caótico que muitas organizações conhecem bem. Depois, a gente define o que, afinal, é um PMO. Em seguida, vamos conhecer uma metodologia chamada Anel de Valor. E claro, vamos ver um caso de sucesso na prática. E para fechar, quebrar alguns mitos e barreiras bem comuns. Então vamos começar por aí, reconhecendo um problema que é muito, mas muito comum. Aquela desorganização que aparece quando não existe uma gestão de projetos mais centralizada. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E se a resposta for um sonoro sim, é importante saber que essa não é uma dor exclusiva. Na verdade, é um desafio que muitas organizações enfrentam e, olha, só de reconhecer isso já se dá o primeiro passo para encontrar uma solução. Dá para imaginar bem esses cenários. Pensa numa provedora de internet onde cada time usa uma metodologia diferente, ou numa locadora de veículos com tanta falha de comunicação que tudo atrasa. É exatamente isso. Conflitos para decidir o que é prioridade, falta de padrão, uma ausência total de visibilidade para quem está no comando. E o resultado? Retrabalho, custos nas alturas e, claro, muita frustração. Ok, agora que a gente já entendeu bem o problema, vamos falar da solução. O Escritório de Gerenciamento de Projetos, ou como a gente chama, o PMO. Mas afinal, o que é um PMO? Bom, de forma simples, é um setor na empresa que centraliza e padroniza a governança dos projetos. O ponto crucial aqui, a grande virada de chave, é entender que ele funciona como um provedor de serviços interno. O foco dele é resolver as dores da organização e gerar um valor que seja de fato percebido por todo mundo. E aqui a gente já quebra um dos maiores mitos. Não existe um modelo único, uma receita de bolo para PMO, sabe? Um PMO que dá certo é aquele que é flexível, que se adapta à cultura, à maturidade e, claro, às necessidades específicas da empresa. Ele não é uma caixinha rígida de jeito nenhum. Pelo contrário, é um organismo vivo. Para a gente entender essa flexibilidade, vamos usar umas analogias bem legais. O primeiro tipo é o PMO de suporte. Pensa nele como uma autoescola. Ele não vai dirigir o carro, mas vai dar todas as ferramentas, os modelos, o treinamento para que os gerentes de projeto possam dirigir cada vez melhor. Aí temos o segundo tipo, o PMO de controle. A analogia aqui é perfeita. O Detran. Ele cria as regras de trânsito, ou seja, as metodologias e os padrões que todo mundo precisa seguir. E, claro, ele fiscaliza para garantir que tudo está sendo cumprido, trazendo mais segurança para os projetos. E, por último, temos o PMO diretivo. Esse aqui é como o dono da carga. Ele não só define as regras, como assume o volante. Ele gerencia os projetos diretamente. Nesse modelo, os gerentes de projeto são da equipe do próprio PMO. Certo, já entendemos o que é um PMO, quais são os tipos, mas a pergunta que fica é como se constrói um que realmente funcione na prática? É aí que entra a metodologia PMO Value Ring. Porque essa é a grande questão, não é mesmo? Não adianta só criar um novo departamento e dar o nome de PMO. É preciso ter uma estrutura, um método que garanta que ele vai entregar o que promete. E a resposta pode estar aqui. O PMO Value Ring é uma metodologia que foi criada com base na experiência de centenas de profissionais do mundo todo. Ela basicamente oferece um roteiro, um passo a passo, para criar ou reestruturar um PMO, sempre, mas sempre com foco em gerar um valor que a organização consiga perceber. A gente pode até resumir esses 8 passos em 3 grandes fases, para ficar mais fácil. Primeiro, ouvir. É preciso ouvir as pessoas, diagnosticar os problemas e aí sim definir quais serviços o PMO vai oferecer. Segundo, estruturar, ou seja, como esses serviços vão ser entregues, com processos claros e indicadores de performance. E terceiro, evoluir. É um ciclo contínuo de medir a maturidade e, muito importante, demonstrar o retorno sobre o investimento. Essa abordagem mais moderna se apoia em alguns pilares que são fundamentais. O PMO deixa de ser aquele fiscal chato e se torna um parceiro estratégico. O foco é total no cliente interno, o alinhamento com a diretoria é constante e a obsessão é gerar um valor que as pessoas realmente sintam no dia a dia.
Bom, a teoria é ótima, mas nada é mais convincente do que um resultado real, né? Vamos ver como tudo isso funciona no mundo de verdade? Olha só esse depoimento da ThyssenKrupp Elevadores. É um exemplo muito forte. Mostra que quando é bem implementado, com uma metodologia sólida por trás, o PMO sai do papel e gera um impacto real, trazendo resultados concretos para o negócio. E que resultados são esses? São a resposta direta para aquele caos do começo. Uma gestão de sucesso leva a decisões muito mais confiáveis, baseadas em dados. Leva à otimização de recursos, à redução de custos e prazos e, o que é fundamental, ao aumento geral na qualidade e na maturidade da gestão de projetos da empresa como um todo. Mas para ter uma visão completa, a gente precisa falar dos desafios também. Afinal, implementar um PMO não é um caminho sem nenhum obstáculo. O maior mito, sem dúvida, é esse. A ideia de que PMO é sinônimo de burocracia e papelada. A realidade de um PMO moderno é o extremo oposto. Ele é um facilitador, um provedor de serviços que existe para resolver problemas e não para criar mais processos engessados. E as barreiras são bem reais, viu? Muitas vezes a cultura da empresa ainda não está pronta para uma gestão de projetos mais estruturada. Existe uma pressão enorme por resultados rápidos, com equipes que já estão no limite. E talvez o ponto mais crítico de todos, a falta de apoio ou o desalinhamento com a alta gestão. Isso pode simplesmente minar qualquer iniciativa. Então, como superar tudo isso? Existem 3 chaves para o sucesso. Primeiro, alinhar as expectativas com a diretoria desde o dia 0. Isso é vital. Segundo, o PMO precisa focar em serviços que resolvam dores reais, para que o valor deles seja percebido logo de cara. E terceiro, ser muito estratégico na priorização, usando regras claras para blindar a equipe e conseguir entregar resultados de forma consistente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando naquele caos dos projetos, nos conflitos, na falta de visibilidade, o que um PMO atuando como um parceiro estratégico e totalmente focado em gerar valor poderia realmente destravar e resolver dentro de uma organização? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma grande transformação.